Previsão do tempo. Oferecimento. Lojas Agropecuárias Alfa. Os melhores produtos estão aqui. Olá, estamos aqui com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, no último dia 30, a USDA então colocou efetivamente a área plantada dos Estados Unidos. Nós já tivemos uma primeira conversa sobre o clima lá, a área praticamente é dentro daquilo que o mercado esperava, e agora com relação à expectativa de safra e do clima lá, o que você pode falar, digamos assim, do clima americano para a safra americana que influencia muito diretamente aos nossos preços aqui? Então, Luiz Henrique, a safra americana ela vai seguindo com precipitação abaixo da normalidade, tanto nesse mês de julho, agosto, setembro também, e outubro começa a ficar um pouco melhor a chuva, e lá para novembro, dezembro, daí fica dentro da normalidade. Então, a temperatura dentro da normalidade nesses próximos meses, mas a chuva ela fica abaixo da normalidade. Então, só tem que ficar mais atento no meio oeste americano, Ohio, Dakota do Sul, Dakota do Norte, até a região ali do Texas, que essas áreas aí vão ficar com um tempo mais seco. A chuva ela é mais irregular. Só no centro-leste, ali naquela região ali, Nova York, ali, que daí a chuva é um pouco melhor, mas a região do meio oeste americano, ali a situação ela é um pouquinho mais complicada em relação à chuva. É uma das características, só para a gente colocar para o nosso telespectador, é que o grande problema do americano, efetivamente, não é a falta de chuva, mas sim o excesso dela por causa do tipo de solo que eles têm lá. Então, nisso que você coloca, muito estava se preocupado com essas temperaturas mais altas, ou seja, temperaturas de 40, 42, 43 graus. Isso, efetivamente, onde você tem o abortamento de flores, que é um dos fatores principais de risco para a safra americana. Você vê alguma coisa nesse sentido? Tem que ficar um pouco atento porque as temperaturas elas provavelmente vão ter ainda uma certa elevação. Massas de ar aquecidas transitórias, elas podem ainda proporcionar temperaturas altas. Então, qual é o risco de ter o abortamento da flor? Claro que nas suas devidas proporções. Mas como o tempo ele vai ficar mais seco, a insolação ela é maior, vai ter transição de massa de ar aquecida. Então, só ficar um pouco atento com relação a essa questão da temperatura, que a temperatura ela é dentro da normalidade, ok, mas um outro local ela pode ficar um pouco acima da média, ou seja, ela pode sim ter valores próximos ou acima dos 38, 40 graus em alguns momentos. Então, é bom ficar atento nessa questão. Então, de certa forma, a gente pode dizer que o clima americano vai caminhando perfeitamente para uma safra, efetivamente, eu não vou dizer recorde, porque a safra, o plantio principalmente de soja é menor do que o ano passado, mas de milho, então, uma safra recorde e também de soja dentro daquilo que está sendo esperado pelas previsões dos analistas e do mercado. Agora, vindo para nós aqui, Peter, nós já tivemos duas massas de ar polar passando por aqui, e eu queria que tu desse uma previsão para nós. Vamos ter mais alguma? Vamos para quantas? Passamos duas, temos mais quantas pela frente aí até acabar o inverno? Então, a nossa previsão desde o início do ano eram 3 massas de ar polar, no máximo 4. Já foram 2. E essas 2 massas de ar polar, elas já provocaram 4 geadas amplas em toda a região oeste e do sul do Brasil. Teve locais do Rio Grande do Sul que teve mais episódios de geada justamente pela própria continentalidade, né? Aquela região de Uruguaiana, o setor mais do extremo sul do Rio Grande do Sul, Campanha Gaúcha, que tem uma latitude diferente da região oeste de Santa Catarina ou do sudoeste, oeste do Paraná, então por lá já teve mais geada. Mas o estado de Santa Catarina como um todo e o norte gaúcho foram 4 geadas amplas, sendo que no Paraná foram 2 geadas amplas, porque uma dessas massas de ar polar que atingiu a nossa região, ela ficou bem no limite até o estado de Santa Catarina, pegando Campos de Palmas, e as outras demais áreas não teve quase. Então vamos totalizar essas 4 geadas, ou seja, 4 massas de ar polar, e tem mais uma então. E essa que está se projetando
seria mais lá para agosto. Então agosto vai ser um mês, além de ser mais úmido, mais chuvoso, com precipitação acima da média, que esse mês aqui é abaixo da média 100%. É um mês seco, pouca chuva. Já tem uma massa de ar fria que não é polar, vai pegar parte ali do dos dias 16, 17, 18, ok. Próxima semana também vai ser um pouco mais aquecida, mas são geadas isoladas. Agora a massa de ar polar mesmo, que é aquela que tem aquele geadão forte, pelo menos 2 geadas ainda fortes, podem acontecer no mês de agosto. E lá para setembro, algum friozinho tardio ainda pode acontecer, mas daí é geada mais isolada. E essa de agosto, mais ou menos, está projetando mais ou menos para que data, mais ou menos, isso, Peter? Primeira quinzena ou segunda quinzena de agosto? Ainda não está bem definido ainda. Os modelos ainda não estão conseguindo capturar por conta da qualidade dos dados. Mas eu acredito que antes do final da primeira quinzena para o início da segunda, que é mais ou menos o que vem apontando, assim, uma frente fria um pouco mais forte, que tem uma dinâmica mais intensa. Vale ressaltar que, além de a gente ter essa massa de ar polar, quem sabe a gente tem ainda uma quarta, mas só que ela não está bem definida ainda nas projeções. Mas 2 geadas amplas, isso é quase certo. Então, muitos... Até surgiu um comentário na internet aí de que ia vir um frio fora de questão. Isso descartado, Peter? Não tem essa conversa aí, ou prevê alguma coisa nesse sentido? Não, né? Não. Assim, frio, claro que frio a gente vai ter ainda massa de ar polar, vai ter ainda uma probabilidade de neve na Serra Catarinense e Serra Gaúcha, isso ok. Mas isso não é anormal para essa época do ano, é normal ter. Agora seria anormal se a gente tivesse, por exemplo, 10 dias com geadas amplas, neve, algo assim que seja muito extremo. Mas isso não, por enquanto não tem esse prognóstico. E é só a massa de ar polar que está dentro dos padrões para a época do ano. Então, o pessoal de Águas Chapecó, do Beira Rio, aí, que costuma plantar o milho em agosto, na primeira quinzena, dá uma seguradinha? Qual é a tua ideia nesse sentido? Tem que ir acompanhando os nossos boletins meteorológicos, porque a gente ainda tem frio forte para vir. E esse frio forte, ele pode ser danoso. Claro que para essa época do ano é comum, tem o efeito benéfico, mas tem também as suas causas, né? O que pode trazer prejuízos. Então é bom acompanhando os nossos boletins, porque ainda tem frio forte que possa trazer temperaturas próximas ao abaixo de zero. Uma outra questão também importante é que o pessoal está falando em alguma coisa da questão dos fenômenos, Laninha ou El Ninho. Hoje nós estamos clima neutro? Então, nós estamos com uma neutralidade, mas as projeções computacionais vêm indicando um resfriamento rápido. Então, esse resfriamento rápido vai passar por uma laninha fraca nesses próximos meses. Só que o efeito dessa laninha fraca, eu acredito que seja mais para o final do ano. Por quê? O que está indicando? Junho, seco. Agosto, chuvoso. Setembro, dentro da normalidade em relação à chuva. E com períodos de frio e calor. Calor forte, assim. Que setembro é um mês, assim, que tem muito aquecimento. É um mês assim que está aquela briga entre o inverno e a primavera. Outubro chuvoso, novembro e dezembro seco. Então vai ser uma laninha que ela vai ser fraca, mas que logo já vai voltar para uma neutralidade no início do ano que vem e uma passagem para El Ninho. Então o ano que vem provavelmente a gente tenha um início de neutralidade ali para janeiro, fevereiro e depois já passa para um possível El Ninho. Uma das preocupações nossas efetivas é com relação à colheita do trigo. Nós estávamos prevendo efetivamente que nós teríamos um outubro um pouco mais seco. Mudando um pouquinho essa característica para um outubro mais úmido, efetivamente quando a gente tem algum problema de colheita do trigo, você vê isso, Peter? Pelo que eu estou observando assim nas projeções, é que o outubro geralmente ele é um mês assim que ele tem muita chuva. É o mês assim que mais tem chuva do ano, outubro. Então, provavelmente que vai ser um mês que vai ter chuva, vai ter excesso de chuva, vai ter muito
temporal nessa época do ano, tem muito contraste, tem muito fluxo de ar quente e úmido proveniente dessa região da Amazônia, do norte do Brasil, Bolívia, Paraguai. Então, provavelmente que a gente tenha mais chuva no mês de outubro. Claro que se tiver alguma mudança até lá, a gente vai trazendo. E para compensar essa chuva que vai ter no mês de outubro, o novembro e dezembro tende a ser mais seco. Então essa, digamos assim, sempre você fala de compensação. Poderia tratar um pouquinho do que seria essa compensação que para esclarecer um pouquinho mais para o pessoal que nos acompanha? É assim, ó, a atmosfera ela sempre busca o equilíbrio. Então, se você tem um calor muito forte, logo em seguida você vai ter que ter um frio que compense isso. Por isso que naqueles dias, antes de um frio forte, a gente tem sempre um aquecimento. Então, esse aquecimento antecede um ar frio bem forte. Então, quanto mais aquecido esse ar, quanto mais a atmosfera ela vai estar aquecida, depois de alguns dias você tem um frio muito forte que compensa esse calor fora de época. E é a mesma coisa para a chuva. Se um mês você tem muita chuva, logo em seguida você vai ter que ter uma compensação de seca, estiagem. Então, são as massas de ar. Tem regiões de baixa pressão que passam sobre uma determinada região trazendo muita chuva, mas depois a atmosfera ela tenta compensar isso com estabilidade, com regiões de alta pressão, massas de ar que são geralmente frias nessa época do ano, mas depois acabam se aquecendo, daí depois vem a chuva de novo. Então, a atmosfera ela sempre vai igualar, ela sempre vai tentar trabalhar com o igual a zero, sabe? Isso é importante até para a gente, digamos Sim. assim, evoluindo o nosso conhecimento com relação a essas questões, os equilíbrios que a gente tem que ter no nosso clima aí. Então, o que a gente pode estar sempre atento, efetivamente, é que a gente vai ter mais uma massa de ar frio, atenção no plantio, atenção para que tudo dê certo, que o tempo nos ajude, para que a gente tenha, principalmente as lavouras de trigo, consigam escapar antes, efetivamente, dessa questão desse frio mais agressivo que a gente deve ter ainda, e que a gente aguarde, então, por novas participações do Peter aqui conosco para falar do tempo.